con la piazza vuota. E alla piazza le è successo come a noi quando facciamo digiuno. Cessar fogo temporário. Acordo pode estar próximo na guerra Israel e Hamas. Candidata a ministra no governo de Milei diz que a Argentina não vai interagir com Brasil e China, os maiores parceiros comerciais do país. Extrema-direita culpa Moraes por morte na Papuda, mas quem negou habeas corpus foi o juiz indicado por Bolsonaro. Papuda, Liz, Pera, boa estadia lá, valeu? O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivo agora nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, no YouTube. Muito boa noite para você. Hoje é terça-feira, né? Tem carinha de segunda, mas é terça-feira, semana mais curta, 21 de novembro de 2023. Muito boa noite para você, meu querido Chico Pinheiro. Boa noite, minha querida Gabi. Gabriela, estamos aqui firmes e eu hoje encarnando dois Chicos, o Pinheiro e o Chico Sá. É verdade, é verdade. Mas ele sempre está aqui junto com a gente. Só hoje estava de manhã, pertinho. Então nós vamos bater a bola só nós dois aqui. É isso, vamos nessa. Salve, comunidade ICL, coragem que hoje é terça-feira. Coragem, mas a semana é mais curta, né? Então a gente consegue levar com mais tranquilidade. Tiquinho de coragem. Um pouquinho mais. Porque, olha, não foi fácil também esse feriado, né? Ressaca pós-eleição na Argentina, com a eleição de Javier Milei, a gente vai falar sobre isso, claro. O que a gente pode esperar desse governo de extrema-direita que vem por aí? Também um possível cessar-fogo entre Israel e o Hamas. A gente espera aqui com os palestinos também, né? Vamos ver o que vai aguardar e quantos dias, quanto tempo a gente pode esperar esse cessar-fogo. A gente vai começar falando também sobre um assunto que está dando o que falar, né? A respeito do 8 de janeiro, uma pessoa específica. Uma consequência. Eu queria pedir aqui, não sei se dá para repetir na abertura desse meu editorial, se a gente pudesse repetir essa recomendação de Jair Bolsonaro, que a gente colocou agora na escalada. Dá, não? Dá? Aquele vídeo? A nossa produção acho que vai precisar de um tempinho para separar. Mas vamos adiante, né? Quem sabe a gente vai falar exatamente da Papuda, né? A Papuda, que está provocando muito rebuliço, principalmente nas redes digitais da extrema-direita, nos patriotas ou patriotários, seja lá como você queira chamar, esse bando de gente que segue os preceitos de Bolsonaro, as sugestões dele. Bom, agitação, porque agora eles estão acusando, olha só, estão acusando nas redes digitais o ministro Alexandre de Moraes de ser assassino. Assassino por quê? Porque por determinação do Supremo Tribunal Federal e também por ação, principalmente do ministro Alexandre de Moraes, estava preso na Papuda o Clériston Pereira da Cunha, de 46 anos, casado, além da mulher, deixa 2 filhas, porque ele morreu na segunda-feira, ontem, dia 20. Morreu quando tomava banho de sol, aos 46 anos, teve um problema cardíaco e veio a morrer. Muito bem. O antagonista, site desses fanáticos da extrema-direita, é esse aqui. Que descanse em paz, Clériston, e que a sua família, né, tenha o conforto de Deus nesse momento. Sempre a gente lamenta quando alguém morre, e morre preso, né? E preso por quê? Acusado de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado e dano ao patrimônio público. Ele fazia parte daqueles patriotas, entre aspas, que ocuparam e depredaram a Praça dos Três Poderes, né?
esse cidadão, Clériston Pereira da Cunha. Acontece que ele foi preso dentro do inquérito, que a gente sabe, presidido pelo ministro Alexandre de Moraes, e o antagonista disse o seguinte: por saúde, o Supremo mandou políticos para casa, mas não os réus do 8 de janeiro. O Supremo já teria liberado políticos corruptos, mas esse não, porque esse são réus, vítimas do 8 de janeiro. Como se ele não tivesse motivos para ter que parar na papuda. Agora, vamos contar aqui por que ele acabou morrendo. Não, as pessoas morrem, né? As pessoas morrem. Não exatamente nessa idade. Só que, primeiro, o senhor Clériston foi vítima da Covid-19. E há informações de que ele não tomou a vacina porque ele era bolsonarista. E ele teve Covid. A Covid deixou sequelas. Tinha problemas circulatórios, trombose, entupimento de veias e artérias, que dificultava a circulação do sangue. Quando ele foi preso, né, e olha, primeira coisa, seguir a cabeça de Jair Bolsonaro. Não tome a vacina. Não tomou a vacina, teve Covid, uma forma ligeiramente grave, mas que deixou sequelas. Segundo, foi participar das arruaças da tentativa de golpe do 8 de janeiro, que é crime, e por isso estava detido. Terceiro, a culpa é de Alexandre de Moraes. Pois bem, em fevereiro, o advogado dele entrou no Supremo Tribunal Federal com um pedido para que ele fosse cumprir prisão domiciliar. Habeas corpus 225.025, Distrito Federal, relator, olha quem é o relator, ministro André Mendonça, ele mesmo, aquele ministro do Supremo que sempre foi bolsonarista, nunca escondeu isso de ninguém, né? O advogado é o Bruno Azevedo da Silva, salienta na petição dele, salienta ser o paciente acometido por problemas de saúde, quadro de vasculite de múltiplos vasos e miosite secundária à Covid-19, sendo usuário de medicamentos. Então, ele disse, ele não pode ficar preso, ele precisa se tratar, ele precisa ficar fora do presídio. E hoje comentou, eu disse que isso era uma sentença de morte se ele ficasse preso. Vamos ver aqui. O ministro André Mendonça, nomeado por Bolsonaro, que sempre vota com Bolsonaro, resolveu matar essa no peito. Falou, não, vai continuar preso. Ele continua preso. Logo, André Mendonça. Então, bolsonaristas, patriotas, caiam em cima do André Mendonça, não do ministro Alexandre de Moraes. Porque quem mandou ele continuar preso foi o André Mendonça. Embora eu acho que isso não tem nada a ver uma coisa com outra. Ele decide de acordo com o que diz a lei. Ele disse, agora, tivesse pedido mais laudo, considerado problema de saúde que ele poderia ter, talvez ele não tivesse morrido, talvez tivesse morrido em casa ou em outro lugar, mas não teria morrido na papuda. Pois é, Clériston Pereira da Cunha, 46 anos, vítima de uma Covid que seu mito, para qual seu mito negava a vacina. Instigador de golpe, participante de arruaças, inspirado no seu mito. E agora, preso, sem condição de se tratar em casa, porque o ministro do Supremo, nomeado pelo seu mito, negou-lhe o habeas corpus. Então, está aí. Então, patriotas, é esta a história verdadeira. Mas vocês gostam mais de fake news. Vão bater no ministro Alexandre de Moraes. Agora, eu quero trazer um dado aqui que o Leandro Demore mostrou hoje de manhã. Eu lamento a morte, sinceramente, eu lamento a morte do Clériston, até porque é jovem, porque deixa esposa, deixa filhos, 2 filhas, parece, pequenas, né? Mas no Brasil, de 2017 a 2021, olha só, 4 anos, de 2017 a 2021, morreram nos presídios brasileiros presos
112 mil pessoas. 112 mil pessoas morreram na prisão. Não exatamente por problemas de saúde, muitos problemas de saúde. Agora, muitos morreram por falta mínima de condição humana, falta completa do respeito aos direitos humanos, agredidos, violentados, massacrados, em presídios superlotados. 112 mil morreram em 4 anos. De doenças como tuberculose, inclusive, né? Tuberculose, contraída dentro do presídio. O Brasil tem hoje mais ou menos 800 mil presos. Aliás, o ministro Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, disse que essa é a maior preocupação dele. Até porque mais de 200 mil, talvez 300 mil, não devessem estar nessas condições de presídio. Morreram 112 mil. E vocês, da extrema-direita, fascistoides, vocês criticavam quando a gente falava disso. Aí, lá vem aquela turma dos direitos humanos. Tá triste? Leva para sua casa, vai criar em casa. Aprendam, respeitem o ser humano. Não vai deixar de respeitar, por quê? Porque são pretos, pobres e nem posição política às vezes têm. São só vítimas desta sociedade injusta que vocês querem e sempre quiseram perpetuar. Clériston Pereira da Cunha, mais uma vez, descansa em paz. Patriotas, deixem em paz o ministro Alexandre de Moraes. Vão cobrar de quem que vocês devem cobrar. Aliás, eu acho que não deve cobrar de ninguém. Até porque ele tomou uma decisão técnica, né? Conforme... Ministro André Mendonça, né? Aquele santo indicado por Jair Bolsonaro. Né? Aquele que, quando escolhido, provocou até a dona Michele dar pulinhos e falar, agora eu quero ouvir. O Bolsonaro recomendando. Olha o Bolsonaro recomendando aos seus seguidores. Vamos lá, fale, Jair. Papuda, lhe espera. Boa estadia lá, valeu, Papuda, lhe espera. Boa estadia lá, valeu, Papuda. É isso. É sempre bom, né, ter esses vídeos pra gente lembrar, né? Lembrar o que foi dito. A gente não pode esquecer mesmo. Mas vamos... Mas eu não vi ele se preocupar com quem está na Papuda partidário dele. Eu não vi ele visitar ninguém lá. Ele não foi lá nenhuma vez. Ele não foi lá. Ele está se lixando para quem está preso. Né? Eu não sou coveiro. Exatamente. Deve falar também, eu não sou chefe de penitenciária, eu não sou carcereiro. Por isso que foi bom a gente trazer esses dados. Dofam-se, né? Sobre as doenças, né? Como diz a minha causando irmã, mais de 60% das mortes nas prisões brasileiras. Então, não é uma novidade, isso acontece todos os dias e agora a gente tem a ilustração do que acontece com um preso do dia 8 de janeiro. Né? Com o calor que está fazendo no Brasil inteiro. Você imagina isso dentro de um presídio onde não tem ar-condicionado, não tem ventilador e onde tem superlotação de presos. Sabe o que é isso? É o Brasil. Exatamente. É o Brasil. E vamos seguir falando também a respeito do acordo que parece que está próximo, né? Hoje, fontes do Hamas, dos Estados Unidos e do Catar afirmaram que um acordo provisório entre Israel e o Hamas pode estar próximo. Vamos ver se vai realmente haver esse cessar-fogo que está sendo negociado, liberação de reféns também por parte do Hamas e de prisioneiros palestinos por parte de Israel. Vamos chamar a Elô Vilela para conversar com a gente sobre isso e outros assuntos aqui também. Elô, boa noite para você. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Boa noite, pessoal que acompanha a gente aqui. Pois é, olha, tá na bica de sair esse acordo, porque o governo de Israel, o gabinete todo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está reunido justamente nesse momento, já tem até algumas horas, ele reuniu o gabinete de guerra, reuniu o governo todo para discutir essa proposta de acordo e recomendou
a aprovação desse acordo, que diz, entre outras coisas, 50 reféns serão libertados, 12 de cada vez, e 150 presos que estão nas penitenciárias israelenses serão libertados também. Só vai haver uma checagem para saber se algum deles matou algum israelense. Se não matou, então vai poder sair. Do lado dos reféns serão a prioridade mães com crianças, né? Nenhuma criança vai sair desacompanhada, a não ser uma menina de 3 anos de idade que é dos Estados Unidos, que talvez saia logo nessa primeira leva. Enquanto essa troca estiver acontecendo, vai parar o bombardeio. Então, devem ser 5 dias sem bombardeio para que toda essa troca aconteça. Mas o governo de Israel e o porta-voz do exército israelense já deixou muito claro hoje, vai ser uma parada para se reorganizar, trocar os reféns e voltar com tudo aos bombardeios. O governo de Israel já disse que não vai permitir que nenhum palestino volte para o norte da faixa de Gaza. Nossa, Chico, e também, a gente ainda não sabe também, né, Lu, os termos exatamente, né, desse acordo, desse cessar-fogo. É uma trégua temporária, mas a gente não sabe se eles vão respeitar de fato. Isso preocupa muito também, né? Porque assim como quando eles mandaram as pessoas saírem do norte de Gaza, continuaram bombardeando durante, né, esse trajeto que eles estavam fazendo. Então isso preocupa também. A gente vai ter e que bombardeia observar. agora a região sul de Gaza, para onde eles mandaram as pessoas, né? Justamente. É uma coisa completamente desumana. Então não se sabe como é que vai ser cumprido esse acordo. Qualquer acordo que signifique salvar vidas é fundamental. Mas não adianta ter um acordo, simplesmente uma trégua. Precisava abrir um corredor humanitário para que essas pessoas possam sair de lá ou receber alimentos, medicamentos, água, né? Até porque, né, Lu, a gente sabe que os prisioneiros palestinos são maioria, né? Como é que vai ser essa troca? Quantas pessoas vão ser trocadas, né? Quanto por quanto? Essa é a pergunta também. A gente não sabe ainda quais vão ser os eles estão falando 50 por 150. Olha 50 reféns para 150 prisioneiros. Agora, também existe uma proposta rolando ali na mesa de que para cada outros 10 reféns que o Hamas libertar, ele tem mais um dia de cessar-fogo. Então, tá ali na bica de sair, só quando sair mesmo, for anunciado, a gente vai ter todos os detalhes. Mas isso pode acontecer, eu estou acompanhando aqui, pode acontecer a qualquer minuto, porque a reunião já começou, tem tempo, já tem algumas horas. Então, existe até parentes dos reféns que estão lá na frente da sede do governo israelense fazendo pressão para que o acordo saia, para que os reféns sejam libertados. Agora, o que precisava mesmo, gente, era um cessar-fogo definitivo para acabar com essa carnificina, com esse genocídio e voltar à mesa e negociar algo, né? Arrumar uma solução definitiva para essa questão de Israel e Palestina, porque isso tem que ser resolvido. Né? Não é um acordo de paz, né, Lu? É um cessar-fogo temporário, né? Isso que a gente está vendo e que provavelmente vai ser muito pouco, né, para esse massacre que a gente está assistindo, né? E para poder assistir, como o Chico falou, trazer comida, água, remédio, tratados que estão nos hospitais. Vocês sabem que os hospitais viraram alvos, né? Então são pouquíssimos que ainda de alguma maneira recebem alguém. Tudo no sul de Gaza, no norte de Gaza não tem mais nenhum hospital funcionando. Tem muita gente morando nas casas destruídas, tem gente que se recusou a sair e está lá morando na casa toda destroçada. Eu vi várias cenas disso hoje. Então, assim, é muita coisa que precisa ser feita ainda, mas antes de tudo é parar com a violência, né? Mas cresce também, né, Elô? Cresce a pressão internacional contra esse governo assassino, genocida de Benjamin Netanyahu, né? A pressão sobre ele cresce até dentro de Israel, né? Vários judeus, milhares de judeus que não concordam, né, com essa sanha genocida de Netanyahu, esse terrorismo de governo, e dentro e fora. E dentro ele está sofrendo uma pressão brutal
dos parentes dos reféns, que estão cobrando solução para ele urgente. Vale lembrar que Netanyahu já vinha se pendurando no poder há algum tempo, desde o começo do ano, manifestações toda semana contra o seu governo, né? Ele tentou derrubar a Suprema Corte, porque está cheio de processos, quer dizer, podia ir para a cadeia, mas a guerra foi, neste sentido, a salvação momentânea dele, porque ele entra no noticiário nacional de Israel, internacional, e não faltam aqueles que apoiam, né? Então é isso. É isso, e a imagem dele continua... Mas essa guerra piorou, sabe, Chico, a popularidade dele, Isso, porque exatamente, muita Lu. gente em Israel passou a culpá-lo pelo que aconteceu no dia 7, de ter deixado a população desprotegida. Então, a popularidade dele hoje é em torno de 4%. Ou seja, é acabar essa guerra e ele cair rapidamente do poder. Inclusive com as informações publicadas no fim de semana pelo um dos principais jornais de Israel, The Haaretz, né, de bombardeios em kibbutz, nas comunidades judaicas, onde o Hamas estava atuando, mas também bombardeios de aviões e helicópteros de Israel, de Netanyahu, supostamente para atingir ações terroristas, mas matando israelenses também. Quer dizer, a situação dele não está fácil, não. E eu espero que a situação dele só piore. Aliás, o mundo espera, né, para esse tipo de tirano, o que se espera é que piore e deixe logo. E está se deteriorando contra a população local também, realmente, como disse a Elô, né, 4% é realmente muito, muito ruim a situação para o Benjamin Netanyahu. E também tem uma outra questão que preocupou bastante, que aconteceu, porque foram mortos mais 2 jornalistas, né, no sul do Líbano por bombardeios de Israel, o Farah Omar e também o Rabi Memari. Tem também, na verdade são 3, né, porque no domingo já tinha sido morto o Belal Jadalá, outro importante jornalista de Gaza. E o Comitê para a Proteção de Jornalistas disse que pelo menos 53 jornalistas, trabalhadores da área da comunicação, da imprensa, foram mortos em Gaza. Quantos? Na Cisjordânia, 53. E em Israel, desde o início do conflito, considerando, né, dia 7 de outubro, que a gente está falando, claro, mas realmente preocupa muito, né, Elô, isso chegando na imprensa. A gente viu aquele jornalista também do Al Jazeera, um editor super experiente, que deixou Gaza, estava fazendo a cobertura do conflito, já fazia muitos anos, e que deixou Gaza. A gente viu ele atravessando a fronteira ali de Rafah, realmente depois que a família inteira dele morreu. Então, é realmente muito preocupante, né, a gente vendo a imprensa sendo atingida, porque é a imprensa que leva a informação do que está acontecendo ali, né? E é muito significativo, né, que o governo de Israel esteja assassinando jornalistas. Agora, esse que morreu no domingo, o Gedal Jadalá, ele era, assim, conhecido como o pai do jornalismo em Gaza. Ele presidia o Gaza, como é que chama? Gaza Press House, que era um centro de treinamento, de preparação de futuros jornalistas. Então, todo mundo conhecia ele. Um representante da ONU falou sobre a morte dele hoje. O embaixador da Palestina na Grã-Bretanha lamentou muito a morte dele hoje. Então, foi algo assim que realmente chocou as pessoas dentro e fora da faixa de Gaza. Ele deixou o norte de Gaza, estava caminhando para o sul e morreu no caminho por causa de ataques aéreos israelenses. Provavelmente visto como terrorista, né, pelo tirano Benjamin Netanyahu, porque jornalista que busca verdade, que busca falar, que busca informar o seu povo no momento desse, esses autoritários veem como terroristas, eles têm pavor. Eles têm pavor da verdade, eles têm pavor de quem fala. Né? É uma arma poderosíssima a informação. Agora há pouco a gente viu a imagem, só para não deixar passar, porque passou aqui agora, eu tinha falado do Wael Dardou, né, que é o jornalista da Al Jazeera, que morreu a esposa, 2 filhos e um neto também, correspondente da Al Jazeera. Esse que apareceu as imagens é o Wael Dardou, né? Ele que deixou, conforme eu comentei, a faixa de Gaza e já fazia cobertura há muitos anos e também resolveu deixar depois que a família inteira dele morreu, né? E não custa lembrar, né, Elô e Gabi, que mais de 100
funcionários da ONU que trabalhavam na região já foram assassinados nesses ataques terroristas do governo Netanyahu. Mais de 100. É uma coisa intolerável. A gente não pode perder esse fio da meada, porque esses dias eu estava vendo o Eduardo Moreira dizendo que os assuntos, eles escalam e uma coisa abafa a outra, né? Então veio a eleição... Uma tragédia abafa a outra, né? Veio a eleição do extremo direito, anarcocapitalista, seja lá que diabo é isso, do tal do Milei. Então a gente passa a falar de Argentina. Aliás, vamos falar de Argentina hoje ainda aqui. E Gaza passa aqui para o Brasil para segundo plano. Aí vem as loucuras da extrema-direita no Brasil, ocupam um local no noticiário, e esses outros, nós temos que segurar todos os assuntos e mantê-los na mira da nossa avaliação, dos nossos comentários, da nossa divulgação, né? Inclusive, o presidente Lula, Chico, Elô, ele se pronunciou de novo a respeito da guerra, né, no encontro extraordinário virtual do BRICS, para discutir justamente o conflito. O presidente Lula defendeu a criação de um Estado palestino, como tem que ser, e falou também sobre a situação na Cisjordânia. A gente tem um vídeo do presidente Lula a respeito disso, vamos assistir, a gente já comenta. Não podemos esquecer que a guerra atual também decorre de décadas de frustração e injustiça representada pela ausência de um lar seguro para o povo palestino. É fundamental acompanhar com atenção a situação na Cisjordânia, onde os assentamentos ilegais israelenses continuam a ameaçar a viabilidade de um Estado palestino. O reconhecimento de um Estado palestino viável, vivendo lado a lado com Israel, com fronteiras seguras e mutuamente reconhecidas, é a única solução possível. Precisamos retomar, com a maior brevidade possível, o processo de paz entre Israel e Palestina. A iniciativa árabe para a paz, apresentada pela Arábia Saudita e adotada pela Liga dos Estados Árabes em 2002, nos parece um excelente ponto de partida. Estou convencido do potencial deste grupo para mobilizar as forças políticas e diplomáticas em favor da resolução pacífica de controvérsias. O Brasil seguirá pronto a apoiar todas as iniciativas que levam a uma solução política para esse conflito. Inclusive, retomando a história, né, Lu, para falar sobre esse acordo, Lula, mais uma vez, sendo acertado, né, a respeito do conflito. Esse acordo dos territórios já foi feito várias vezes, né? Israel tem o seu território, os palestinos, nunca foi respeitado isso, né? Pois é, o Lula justamente falou isso, que a proposta que foi feita pela Liga Árabe em 2002 seria um bom ponto de partida para voltar às negociações. E essa proposta foi uma proposta fechada por 22 países árabes que trocavam essa formação dos dois estados por uma paz com Israel. O reconhecimento do Estado e a convivência pacífica com o Estado de Israel. E no dia seguinte, Israel deflagrou aquela operação chamava Escudo, eu acho, uma operação, Operação Escudo na Cisjordânia, que em 4 semanas matou 500 palestinos. Na época foi uma loucura, foi um absurdo. Olha onde a gente está hoje. Pouco mais de 4 semanas e mais de 14 mil mortos nessa ofensiva militar israelense. Então Israel não quis o acordo e corre o risco de não querer de novo. Agora o presidente Lula jogou para esse encontro dos BRICS, que foi um encontro ampliado, porque já participaram do encontro países que talvez venham a ingressar no BRICS, como por exemplo a Arábia Saudita, a Argentina, Eritreia, né, a Etiópia, Irã. Então foi um encontro maior e um encontro que condenou o que está acontecendo na Palestina. Exemplo do que fez o presidente Lula, o Putin da Rússia disse também que os BRICS podem ter um papel importante nessa negociação. Agora,
quem deu o tom mais radical da conversa toda foi justamente a África do Sul, que convocou essa reunião extraordinária. Então, a África do Sul disse que o governo de Israel está fazendo, negando comida, água, remédio para a população de Gaza, é genocídio. Pediu crime de guerra, né? A apuração por crime de guerra e que o Tribunal Penal Internacional tem que investigar o que está acontecendo. E mais, hoje, lá na África do Sul, teve uma votação no Congresso e por 200 e... anotei o número aqui porque o número é bom, 248 a favor votos e 91 contra, né? A 91, o Congresso da África do Sul decidiu mandar fechar a embaixada de Israel no país. E aí colocaram ali uma emenda na última hora dizendo, bom, mas se tiver um cessar-fogo definitivo, a gente pode reabrir. Então foi o país que deu o primeiro passo assim mais forte, diplomaticamente falando, para se opor ao que está acontecendo lá. Agora a gente está vendo também umas medidas não tão fortes, mas já acontecendo na Europa. 4 parlamentos diferentes da Europa votaram e exigiram um cessar-fogo. E a Bélgica já tá falando até em adotar algumas sanções para os colonos que moram em territórios palestinos de forma ilegal. Então, tem aí um pouco de movimento, né? Elô, eu passei aqui por acaso agora, eu dei uma passada aqui no nosso chat, né? E vi alguém dizendo que o jornalista Chico Pinheiro fala do Netanyahu como terrorista, mas não cita o Hamas. Eu quero dizer o seguinte, eu já condenei várias vezes aqui ações do Hamas ou de grupos do Hamas que mataram israelenses. Mas tem muita coisa ainda para ser contada, sabe? Muita coisa. Por exemplo, nós não sabíamos, até há pouco, nós não sabíamos que parte das pessoas que morreram naquele ataque do dia 7 de outubro, morreram vitimados por armas de Israel, dos helicópteros Apache que sobrevoavam a região. Não sabíamos, estamos sabendo agora. Então as coisas começam a ser reveladas. E mais, estou vendo agora, postagem aqui agora do Guga Chakra, da Globo News, né? Ele citando uma entrevista do Ehud Barak, ex-premier de Israel, ex-primeiro-ministro de Israel, em entrevista a Manpur, lá na CNN Internacional, né? Ele diz, o Ehud Barak, Guga Chakra reproduz isso, que os bunkers, os túneis que estavam sob o hospital, debaixo do hospital Al-Shifa, em Gaza, o maior foram de Gaza. feitos em... Maior hospital de Gaza. Esses túneis, segundo, atenção, o ex-premier de Israel, Ehud Barak, esses túneis foram construídos por Israel quando ocupavam o território palestino. Olha aí. São túneis... Exatamente, Chico. Então, a gente falou disso hoje de manhã. A jornalista da CNN, a Manpur, ficou chocada. Que loucura, é isso aí. Agora a gente já vinha falando, a gente aqui no ICL já vinha falando disso, que Israel sabia que tinha bunker ali debaixo, porque foi Israel que construiu em 1980, 7 anos antes de surgir, de ser criado o Hamas. Né? Então, é por isso que eles sabiam que tinha alguma coisa ali embaixo e que com certeza eles iam encontrar. Agora, ainda pesa sobre Israel a responsabilidade de provar que existia nesses túneis uma ligação maior com outras regiões e que ali estava o Hamas. Como que eles estão devendo essa explicação ao mundo inteiro, porque essa explicação e essas provas ainda não vieram. Olha, é atribuído ao Ésquilo, né, o dramaturgo grego, né, que na guerra a primeira vítima é a verdade. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com informações, mas essa informação vem do ex-primeiro-ministro. Eu quero dizer o seguinte, eu não me sinto confortável se eu não condenar ações do Hamas que matam inocentes, né? Eu acho lamentável. Aliás, qualquer morte, para mim, de ser humano é uma coisa lamentável. A gente morre um pouco com isso. Né? Mas por que ele não está condenando o Hamas? Olha, porque quem está matando agora aos milhares, e já são devem ser mais de 15 mil mortos já, né? 15 mil mortos,
palestinos, civis inocentes, é esse cara que está aí no centro do vídeo. É esse homem-bomba. É o homem-bomba cercado de armas, de poder e de covardia. É por isso que eu estou batendo em Netanyahu e por isso que vou continuar batendo. A gente tem porque 13 nesse mil momento mortos, o Hamas não está tirando mais ninguém. informação oficial, porque é isso, né? Ainda tem o tempo de contagem dos corpos, das vítimas. Tem e os também soterrados. memória, exatamente. Então ainda tem isso. Agora, eu acho também, né, e nesse ponto a gente sempre discorda um pouquinho nisso aí, né, Chico? Mas eu acho também que as leis internacionais garantem a uma população ocupada o direito de reagir e lutar contra essa ocupação. Então, o que o Hamas faz é resistir e lutar contra a ocupação israelense. Então, de certa forma, ele tem uma cobertura legal porque ele está fazendo, ele está brigando contra o Estado colonialista. Agora, a gente ainda não sabe exatamente quantas pessoas foram assassinadas ali naquela operação do dia 7 pelo Hamas e quantas foram assassinadas pelo Estado de Israel. Mas boa parte das pessoas que o Hamas matou eram soldados. Então é um alvo que você considera numa disputa desse tipo um alvo justo. É horrível falar isso porque, né, são pessoas que morreram. Mas numa disputa para você se livrar do Estado colonialista que está ocupando o seu território, está te oprimindo, está te cercando, fisicamente mesmo, te cercando com um muro, te proibindo de entrar e sair, te proibindo de ter água, te proibindo de ter comércio, te regulando quanto você come, quanto você bebe, né? Então, são coisas diferentes. A gente não dá para igualar, é só esse o meu ponto. Agora, horrível que morra gente, é horrível que morra gente de qualquer maneira. Vamos falar sobre outro assunto que também está nos preocupando bastante. A gente está na ressaca das eleições Argentina. Deu extrema-direita, gente. Deu Javier Milei, a gente já sabe. A gente vai conversar agora com Fernanda Simas, jornalista especializada em assuntos internacionais. Hoje, o presidente da Argentina, eleito, né, Javier Milei, encontrou o atual presidente, Alberto Fernandes. Começou oficialmente, então, a transição no nosso país vizinho e a Bolsa Argentina subiu 20%. E aí, só para contextualizar, antes da gente começar aqui a nossa conversa, o Milei reforçou que vai privatizar a empresa de petróleo, que vai acabar com o Banco Central, que era uma promessa de campanha dele, dolarizar a economia, que também foi uma promessa de campanha. Só que para tudo isso, fechar essa conta, vamos dizer assim, ele vai precisar do Congresso e ele está longe de ter maioria. Então, eu dou boa noite agora sim para Fernanda Simas. Seja muito bem-vinda aqui ao ICL Notícias, segunda edição. Fernanda, qual é a dificuldade que ele vai ter a partir de agora? E começo te perguntando o que a gente pode esperar de cara do governo de Javier Milei, né? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Perguntas difíceis, porque a gente precisa entender que uma coisa era o Milei candidato, o Milei fazendo campanha, e agora ele como presidente eleito da Argentina. De fato, ele tem um desafio muito importante, que é transformar as promessas dele em ações, com uma minoria no Congresso. Ele vai precisar articular, sim, com forças políticas peronistas e forças da direita tradicional argentina, ou seja, aqueles que ele chamou de casta durante todo esse período eleitoral. E ele já falou que o primeiro ponto é justamente as privatizações, são as privatizações e também uma linha dura com relação a manifestações. Esse já foi um recado justamente para a resistência que ele pode enfrentar ao tentar transformar essas promessas em realidade no país. Fernanda, o que me preocupa nisso aí é principalmente uma declaração feita pela Victoria Villarruel, que é a vice, né, a vice-presidenta aí, agora. Né, ela, semana passada, numa entrevista para a TV argentina, a TV do grupo do jornal La Nación, né, ela disse o país está devastado e nós vamos herdar um país devastado pelo candidato do governo. Mas como é que vocês vão fazer? Como é que você acha que poderá resolver isso? Ela falou, não há como resolver isso a não ser com uma tirania. Ela disse isso literalmente. Com uma tirania, com uma ditadura. Olha, esta mulher, filha de militares, ela defende a ditadura militar argentina, embora ela tenha nascido, eu fui ver aqui, em 75, a ditadura já ia alta, né? Já tinha 2 anos que a Argentina tinha
tinha entrado na ditadura. Então, preocupa, né? Ela tem ligações nas Forças Armadas e ela disse não há como resolver isso a não ser com uma tirania. E só lembrando aí que o Milei, né, disse que não há lugar para gradualismos, para mudanças graduais, vamos fazer câmbios drásticos, vamos fazer mudanças rápidas. É possível fazer algum câmbio drástico sem ser drástico com a democracia, Fernanda? Olha, é muito difícil, né? Realmente, as declarações da agora vice-presidente eleita são preocupantes. Inclusive, ela tem para amanhã marcada a sua reunião com a Cristina Kirchner para falar sobre a transição política. O que se sente hoje no clima lá político e nos bastidores com os argentinos com quem eu conversei, que atuam ali na política, é que a tentativa principal do Macri, inclusive, foi de baixar um pouco esse tom do Milei, de colocar para ele quais são os principais desafios e de como que vai ser essa questão da negociação, porque mudança drástica, dependendo do que ele se refere, precisa do Congresso, ele não pode simplesmente dar uma canetada, então ele tem que seguir as regras do jogo. E a gente precisa lembrar que a Argentina tem uma tradição de força dos seus sindicatos, de força nas ruas. Então essa é uma preocupação real da equipe do Milei também, e por isso a declaração dele logo depois da vitória de que vai agir com mão dura, de que todos querem a mudança da Argentina, então quem não estiver de acordo, que não vai admitir algazarra. Existe essa tradição no país, então ele vai também ter que pisar um pouco em ovos, porque ele não pode chegar de bate-pronto, não tem como. Elô? Olha só, eu queria saber de você o seguinte, a principal candidata dele para o Ministério das Relações Exteriores, a Diana Mondino, se não me engano, ela já andou dizendo que o governo vai romper relações, não vai conversar muito com o Brasil, nem com China, que são os dois principais parceiros comerciais da Argentina. Além disso, o Milei já disse que vai viajar para os Estados Unidos, onde vai se encontrar com Donald Trump antes de tomar posse, e vai para Israel dar apoio a esse governo que está promovendo um genocídio na faixa de Gaza. Então, ele deixou muito claro que ele vai se coordenar com essa extrema-direita. Agora, eu te pergunto o seguinte: se, por um lado, você tem na Argentina uma tradição muito forte dos sindicatos e que vai ter uma briga muito grande se ele quiser implementar essa agenda doméstica tão radical, mas com relação à agenda externa, ele teria mais liberdade para fazer isso? Você espera que ele realmente implemente isso e dê esse tiro gigantesco no pé, se afastando dos principais parceiros? Olha, eu acho que realmente na política externa tem algumas coisas que ele querendo fazer, ele consegue fazer. Se ele quiser sair do Mercosul, por exemplo, ele pode sair, é uma decisão da Argentina e ele vai estar comandando o país, né? Agora, o que acontece os analistas argentinos olham isso com preocupação, porque além do discurso escandaloso e inflamado, revela uma falta de conhecimento de como funciona a política exterior argentina, né? Então você tem aí os dois principais parceiros comerciais da Argentina, China e Brasil, e ele falando que ele não negocia com comunistas, que ele não vai sentar na cadeira e na mesa de negociação com o Brasil e China, porque são países comunistas. Ele coloca tudo no mesmo bolo e, assim, com certeza é preocupante se ele decidir tomar uma decisão de, eu vou sair do Mercosul. Mas isso leva a impactos sérios para a Argentina. A Argentina vai perder uma série de privilégios nas negociações com o Brasil, por exemplo, do acesso ao mercado brasileiro, que é muito importante para a Argentina. Então, isso também vai acender um alerta até em sindicatos patronais, em outros grupos empresariais que tem na Argentina. Então, assim, ele tem uma certa liberdade maior na política externa, mas já está acendendo o alerta dessas outras entidades por conta disso. São parceiros importantes. E, além disso, a gente tem aí um outro lado, que é nitidamente a intenção de colocar a ideologia logo nos primeiros discursos após a vitória, ao falar que ele vai para os Estados Unidos se encontrar com Trump, e quando o lógico, independente de partido, seria ele ir aos Estados Unidos, que fosse conversar com Biden, então, que é o presidente americano, se reunir com os principais parceiros, fazer aquelas viagens de praxe. Então é isso, é um desconhecimento e, com certeza, um sinal de preocupação.
Eu queria aproveitar, Fernanda, que a gente citou aqui o Mercosul, para te perguntar justamente sobre a preocupação, né, com isso. Porque agora também, com a eleição de Javier Milei, a gente vai ter um predomínio de líderes de direita no Mercosul, né? Então, queria saber como é que você está enxergando isso, quais são os riscos principais. A gente tem essa questão, eu acho que a questão ideológica é muito forte e vai ter um peso importante daqui para frente. O próprio presidente Lula hoje afirmou que a América Latina vai ter problemas políticos, que a América do Sul enfrenta discussões políticas importantes e que cabe aos países agora tentar sentar e se comportarem como adultos, né? A gente tem, inclusive, essa imagem, a nossa produção separou aqui. Eu vou pedir para a nossa produção colocar aqui na tela, porque aí a gente pode ler direitinho a declaração do presidente Lula, só para complementar justamente essa informação que você estava dando. Ele disse o seguinte: nós estamos vivendo algumas confusões na América do Sul. Não é mais a mesma de 2002, de 2004, 2006. Nós vamos ter problemas políticos e, ao invés de reclamar dos problemas políticos, nós temos que ser inteligentes e tentar resolver, tentar conversar. Essa foi a declaração do presidente Lula. Perdão por te interromper, só não queria deixar aqui de dar a informação completa. Não, imagina, não tem problema. Isso justamente mostra essa questão da ideologia conflitante que vai existir dentro do bloco. E, além disso, a questão de que a gente já vinha vivendo isso nos anos passados, quando a gente tinha a presidência do Bolsonaro aqui, do Alberto Fernandes na Argentina, mas agora continua de Argentina e Brasil andarem de lados opostos, né? A gente vê não uma direita tradicional, a gente vê uma extrema direita, antes era aqui, agora é na Argentina, ao lado de um outro governo mais à esquerda, tendo que sentar e negociar coisas muito importantes, tanto para o bloco como para os países individualmente, né? Então é uma questão realmente que levanta, acende o alerta dos líderes latino-americanos. Vários se pronunciaram hoje e falaram justamente sobre isso, como que vai ser essa relação daqui para frente. Nicolás Maduro também falou sobre isso, ele chamou Milei de neonazista num discurso, nossa produção também separou essa notícia aqui, e também vale a pena dizer que, já que a gente está complementando a informação a respeito disso, que o embaixador do Brasil na Argentina, o Júlio Bitelli, disse ao Globo que o convite feito para o clã Bolsonaro, para a posse do Milei, não é um gesto que vá no bom sentido. A tendência hoje é de que o presidente Lula não compareça à posse. Elô? Tendência não, peraí, o presidente Lula nem pode essa posse, pois antes de qualquer coisa, nem convidado foi, ele convidou o Jair Bolsonaro, né, que podia muito bem ser convidado antes para ir à cadeia e ser preso, né? Mas ele convidou, porque está querendo articular, como se falaram aí, a extrema-direita. Já tinha ligado para o Bolsonaro também, né? A extrema-direita. Eu acho... Eu acho que vai ser um péssimo começo, né? Porque isso depois vai exigir... A gente sabe quem é o que tem capacidade de negociação nessa conversa, né? Não é o Milei. A gente sabe que é o Lula. E vai exigir do Lula, então, todo o esforço e a experiência que ele tem de negociador para tentar, assim, preservar um mínimo dessa relação do Brasil com a Argentina, me parece, você não acha? Eu acredito que é essa linha mesmo, porque é uma relação que não pode simplesmente ser rompida, não é simples desse jeito, né? Como a gente fala desde todo o discurso de campanha de Milei, uma coisa é ele falar e achar que ele pode simplesmente implementar, outra coisa é vamos sentar e ver política e economicamente o que se dá para fazer. E eu acredito que sim, a postura do Brasil, como de outros países da América Latina, deva ser, a partir de agora, uma postura mais serena e de chamar ao diálogo, sabendo que vai enfrentar resistência, mas com uma questão diplomática muito delicada. Então, muito provavelmente o Lula não vai a essa posse, ele não foi convidado, como o Chico comentou, e é aquilo, né? Ele fez o que lhe cabia fazer, ele fez um pronunciamento, enviou uma nota sobre a vitória do Milei, mas também não telefonou ao Milei, e isso está diplomaticamente correto diante do que tem ocorrido, e agora é esperar para ver qual vai ser a postura do Milei presidente e quem vai cercar o Milei em termos de assessores, ministros, para a gente entender como que vai ser essa linha a partir de agora. Olha, me dá a impressão às vezes, Fernanda, que o cachorro dele, e esse espírito do cachorro dele, né, diz para ele, olha, fale, você pode ser zorra louca à vontade, antes da eleição. Depois que você ganhar a eleição, aí você entra em outro modo, entra no modo
governabilidade, né? Só que o seguinte, se ele entrar no modo agora de compor demais, com Macri e tal, essa galera que foi para as ruas e a quem ele prometeu câmbios drásticos, sem lugar para gradualismos, vai cair matando. Quer dizer, ele cria um problema interno. Vamos falar, escuta, você não era antissistema? Pois é, ele não tem maioria para governar, né? Ele está criando problema com o Brasil. Aliás, falar em cachorro e Brasil, eu me lembrei de uma coisa que eu vi em algum lugar que eu achei muito engraçado, né? A gente fala assim, a coisa está tão louca que agora é o rabo que está abanando, está sacudindo o cachorro, né? Não é o cachorro que abana o rabo. Romper com o Brasil para a Argentina, o Brasil é o cachorro, a Argentina é o rabo. Se você for ver a proporção, né, de tamanho econômico entre um país e outro. É como se o rabo dissesse, eu não quero mais me relacionar com você, para o cachorro, então eu vou ficar aqui. É mais ou menos isso que está acontecendo. É mais ou menos essa a proposta, né? O rabo diz, eu não quero mais você, eu não quero mais me relacionar com o corpo, com o cachorro. Ele não tem como relacionar com o Brasil. Ele disse que não vai romper, que vai romper com a China, né? E ele tá achando, ele está procurando o beco sem saída. E volta a me preocupar a fala de Victoria Villarruel, né? A solução, como você acha que poderemos resolver isso se não for com uma tirania? Né? Esta fascistoide aí, que é a volta dos militares. E este é um problema. Ou não? Agora, Fernanda, eu acho que esses 4 anos aí vão colocar as instituições argentinas à prova, né? Se o Congresso segura, se o Supremo segura, né? Se os sindicatos, se os empresários, se a sociedade como um todo segura para evitar os exageros, né? Sim, com certeza. É o que a gente tem visto nesse enredo quando tomam o poder esses governantes com esse tipo de discurso, né? Um discurso que tem uma linha muito conhecida. E eu vou além, acho que na questão da Argentina tem um elemento a mais, que é o fato de que ele se declara como um libertário, né? Então, ele vai além do discurso do Bolsonaro, do Trump, ele fala que ele é contra as instituições, que ele é contra o Estado. Ele é contra toda essa base que existe, né, no capitalismo mesmo, como ele fala. Então, é complicado a gente saber o que vai ser. Eu acho que isso que tem mais preocupado os analistas argentinos, a sociedade que enxerga por esse lado e fala, bom, e agora? O que vai acontecer? A gente sabe que vai ter uma mudança, realmente, vai ter uma mudança na Argentina, mas qual vai ser essa mudança? Então, eu acho que o fato desse tom político um pouco desconhecido, e a inexperiência, ele não tinha um grande apoio, ele não tem um partido estruturado, é realmente um desconhecido a partir de agora. É anarquia, né? Ele se define como anarcocapitalista. Aliás, até hoje eu não entendi exatamente o que é ser anarcocapitalista. É anarquia completa, é o delírio, né? O cara que se inspira no espírito de cachorro. Se fazendo, né, de delírio. Você vê alguma possibilidade de ir à frente qualquer projeto que venha do Milei? Eu estou apostando que não dura um ano. Difícil. Eu acredito que tudo vai depender mesmo de quem vai articular com ele. Ele vai ter que acenar para a direita tradicional argentina, ele vai ter que acenar para os peronistas. O peronismo é um bloco muito diverso, então ele vai ter que fazer acenos. Ele já declarou hoje que recuperar a economia leva aí 2 anos para colocar a questão da inflação nos eixos. Ele está baixando o tom. Agora, o que vem daí, a gente não tem ainda como avaliar, né? É muito complicado. Mas claro que, em termos de diplomacia, em termos de questões humanas e questões sociais, já é preocupante desde já. Inclusive, quando você vê os ministérios em que ele fala que vai acabar, quais ele pensa em tirar de jogo. Né? Vamos continuar acompanhando com muita preocupação. Elô, eu vou pedir para você falar bem rapidinho, que a gente já precisa encerrar aqui. Não, eu só ia te perguntar, porque aqui no Brasil a gente viu muito a sanha dos militares, né? E a gente não tem uma dimensão muito concreta se na Argentina esse discurso da vice dele anima esse povo da caserna.
Olha, é bem diferente lá, inclusive pela Constituição os militares não podem se envolver em questões de policiamento de rua, a coisa é muito mais rígida, a separação é muito mais rígida, então realmente não teve uma movimentação ao longo de toda essa campanha e mesmo agora de grupos militares falando sobre, é uma coisa que é muito diferente daqui. Muito bem, então, Fernanda Simas, a gente vai continuar acompanhando com muita preocupação, inclusive, essa história. Obrigada, Fernanda, que é jornalista especializada em assuntos internacionais. Seja muito bem-vinda sempre. E, Elô, querida, obrigada. Um beijo para você. Até amanhã. Valeu, Elô, tchau, Fernanda. pessoal. Até amanhã. Beijos para vocês. Tchau. Olha a imagem que está aqui no telão. Põe aí, põe só um pouquinho. Aí. É um novo presidente da Argentina, gente. Essa coisa é presidente da Argentina. É isso aí. Eu vou te dizer, estão de porre. Los hermanos estão de porre. Que buraco Cheira que a gente chegou, Que ressaca Chico virar por aí. Mas vamos falar aqui também do Brasil, né? A gente vai falar a respeito de uma operação da Polícia Federal que deflagrou a 20ª fase, inclusive, da Operação Lesa Pátria contra acusados de participarem dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Foram cumpridos 2 mandados de prisão, um deles, inclusive, contra uma advogada da Paraíba, Edith Medeiros. Isso foi um dia depois que aconteceu a morte na Papuda, que a gente noticiou aqui, o Chico Pinheiro comentou na abertura do programa. Um dos detidos, né, do dia 8 de janeiro, o Clériston Pereira da Cunha, ele que morreu na Papuda. E os bolsonaristas estão culpando Alexandre de Moraes, a gente falou sobre isso, por essa morte. Só que o habeas corpus, sempre bom lembrar, para o Clériston não foi o Xandão, mas o ministro André Mendonça, que foi indicado por Bolsonaro. Negou o habeas corpus. Que negou. Exatamente. Vamos chamar o Guga Noblar para conversar com a gente sobre essa história. Guga, boa noite para você, querido. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Boa noite, essa audiência maravilhosa. Pois é, temos mais uma vez os bolsonaristas tentando tirar da reta deles a culpa da morte de alguém que acabou preso por quê? O nome dele é Clériston. Foi preso porque tentou dar um golpe de Estado para o Jair Bolsonaro. E ele morreu por quê? Devido a sequelas da Covid, uma doença que quem espalhou aqui no Brasil por conta do seu negacionismo foi Jair Bolsonaro. Inclusive dizia que não tomava vacina. Ou seja, o sujeito foi preso por tentar dar um golpe para o Bolsonaro, morreu devido a uma doença que o Bolsonaro espalhou, mas a culpa é do Xandão. Aí não dá, né? Claro que não é. A culpa é do bolsonarismo. O bolsonarismo, o negacionismo, negar a ciência, negar as urnas, isso leva à morte. É claro que tem que se apurar a letargia do Estado em conceder a liberdade provisória para ele, mesmo depois da PGR dar um parecer favorável à liberdade dele. É claro que isso tem que ser investigado, mas a causa da morte é a sequela da Covid. E ele estava na prisão por conta do Bolsonaro. Então, não tem como o bolsonarismo tirar da conta de Jair Bolsonaro a morte desse cidadão. E o Bolsonaro é tão covarde, mas tão covarde, que até agora não falou nada sobre a morte desse bucha de canhão que morreu por ele, pelo bolsonarismo. Mas, por hora, alguns bolsonaristas, óbvio, estão fazendo esse papel de culpar o Alexandre de Moraes e o Bolsonaro, nem para lamentar a morte desse bucha de canhão. Ô Guga, esse mito da covardia, porque ele é covarde mesmo, Jair, até hoje não foi visitar os seus patriotas na cadeia. E quando ele dizia: boa estada na Papuda, hein? Mal sabiam esses patriotas que ele desejava boa estada na Papuda para os seus próprios seguidores. Que coisa louca isso. Olha, nem filme de realismo fantástico, mágico explica isso. Pois é isso mesmo. E quem deveria estar ali e está preocupado de parar lá, lógico, é Jair Bolsonaro. Mas ele age da maneira mais covarde. Não só ele. Aqueles outros bolsonaristas que incitaram o golpe, como a Carla Zambelli, que falava para general não aceitar resultado da eleição, como alguns comentaristas
influenciadores de extrema-direita, que eu não vou citar o nome para não dar ibope, mas que agora fazem o mesmo discurso de Jair Bolsonaro, chamam de loucos e atacam esses que invadiram a Praça dos Três Poderes, tentam tirar o corpo fora. E é isso que o Bolsonaro faz também quando fica calado nessa história. Ele não quer nem se colocar nessa história, porque a culpa, obviamente, do cidadão estar preso, ter sido preso, foi dele, de Jair Bolsonaro, que nunca pediu para aquela turba ali que ficava em frente ao exército pedindo o golpe, nunca pediu que se dispersassem, sempre incitou. A gente já está vendo, todas as investigações estão mostrando que o Bolsonaro quis manter esse espírito de golpe e estava à procura de uma justificativa para dar o golpe de Estado. E aí a gente vê a consequência, né? Não conseguiu, e nem para proteger esses daí. Está deixando eles ali, aos leões, e nem para fazer um comentário favorável. Eles só atacam, eles só usam realmente de bucha de canhão essa turma. Ô, Guga, só virando rápido esse assunto, né, tem a questão também que o tempo está ficando difícil, fechado para o Geyer, né? Geyer, o deputado. Geyer. 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 Deputado federal Gustavo Geyer. O Geyer, o Geyer, claro. Injúria contra o presidente Lula, né, Guga? A Procuradoria-Geral da República denunciou ao Supremo Tribunal Federal, justamente o deputado federal Gustavo Geyer, por injúria contra o presidente Lula e também por racismo contra o ministro de Direitos Humanos, o Silvio Almeida. Essa acusação está relacionada com as declarações que ele deu, o Geyer, durante o programa Três Irmãos Podcast, que foi ao ar no YouTube em junho. E o Geyer, ele associou africanos a um quociente de inteligência baixo, gente. Que coisa horrorosa. Vamos assistir. O Brasil está emburrecido. Como é que você quer que a democracia dê certo? Não tem como. Aí você pega e dá o título de eleitor para um monte de gente emburrecida. 90? Hã? Sabia que tem macaco que tem QI de 90? Eu vi isso aí também. 72 na África, o QI. Não dá pra gente esperar alguma coisa da nossa população. Aí você vai ver na África, quase todos os países são ditadores. Quase tudo lá é ditadura. Democracia não prospera na África. Por quê? Para você ter uma democracia, você tem que ter um mínimo de capacidade cognitiva de entender entre o bom e o ruim, o certo e o errado. Então tentaram fazer democracia na África várias vezes. O que acontece? Um ditador toma tudo, toma conta de tudo e o povo... O Brasil tá desse jeito. Lula chegou na presidência e o povo burro. Picanha, cerveja... Chico, olha só, o Silvio Almeida, ele denunciou esse vídeo em junho e o Geyer respondeu no Twitter que o ministro é um analfabeto funcional. Gente, também tem aqui a nossa produção, aqui vai colocar na tela, acabo de enviar ao ministro da Justiça, a PF, a Câmara dos Deputados e a PGR, o vídeo em que o deputado federal bolsonarista faz ofensas discriminatórias a brasileiros e africanos, bem como autoridades da República. Exatamente. A imunidade parlamentar não é escudo para quem pratica crimes. Muito importante essa fala dele. E aí vem o Gustavo Geyer e diz, mais um para provar QI baixo, que QI baixo é fundamental para apoiar ditaduras. Infelizmente, temos um ministro analfabeto funcional ou completamente desonesto. Agora há pouco, Chico, a defesa do Gustavo Geyer disse, em nota, que a Procuradoria-Geral da República agiu de maneira assodada ao apresentar a denúncia. Olha, eles estão caçando aí um jeito, né, de se vitimizarem, dizer, estou vivendo num país autoritário. Foram falar essa asneira. É crime. Idiotas. Foram dizer isso lá nos Estados Unidos, né? Foram se reunir lá para falar que o Brasil é autoritário, que aqui é uma ditadura, que não sei o quê. Agora eles estão querendo uma maneira de justificar. Então, estão caçando uma prisão, um processo. E a Procuradoria-Geral da República, que já não está mais na mão de Augusto Aras, vai apresentar a denúncia contra esses caras, né? O Geyer, esse outro aí, esse outro completamente idiota que fala de QI, de macaco. Rodrigo Arantes, esse outro. É um imbecil. Rodrigo Arantes, o nome dele. Um imbecil que fala de QI de macaco, de chimpanzé. Isso não existe. Não existe nada disso. Isso é fake news. Fake news racista, né? Que se julga ele, né? Branco, nem tão branco assim, vamos convir, né? Nem tão branco assim. Né? Se julga o quê? Ariano, e acha que por isso ele é melhor do que os negros, do que as pessoas de pele escura. Olha, eles não resistem a 3 minutos de debate com o ministro Silvio Almeida, que é genial, absolutamente genial. Guga, é bom lembrar, né, que racismo é crime imprescritível e inafiançável, né?
Ele corre o risco, se ele for condenado a uma pena de prisão superior a 4 anos, a PGR pede, claro, que ele perca o mandato. Quem sabe, somando as penas, já que ele está correndo, já que corre contra ele mais de um processo, ele poderia, ali na ponta da régua, pegar até cadeia. Claro que a gente sabe que isso não vai acontecer, mas ele também pode ser multado em 1 milhão. A PGR pede multa de R$1 milhão para ser convertido esse dinheiro para ser usado exatamente em campanhas de combate ao racismo. Então, enfim, estão indo para cima dele. E se de fato ele for condenado, é uma bela grana que ele vai ter que pagar. E ele corre, claro, o risco de perder o mandato, que seria ótimo para o Brasil. Esse sujeito é completamente desqualificado. Ele faz parte daqueles cães de guarda do bolsonarismo que só estão atuando para fazer guerra cultural. E foi graças à guerra cultural que ele foi eleito. Ele é aquele cara sem, enfim, conteúdo nenhum, que fica atacando o professor, inclusive fez um professor ser demitido de História da Arte, uma professora no caso. É um sujeito que ataca artista, que ataca jornalista. Ele faz aquele papel de fomentar a guerra cultural. Esse sujeito é tão patético que no ano passado eu estava entrevistando ele para uma rádio que eu prefiro não citar o nome, e teve um momento que ele teve a cara de pau de dizer que a Fernanda Montenegro, a nossa super atriz Fernanda Montenegro, era uma incompetente. Ele atacou a competência de Fernanda Montenegro atuando como atriz. Foi tão ridícula a cena que a gente teve uma crise de muita audácia, né, Ru? Eu já tô tendo é muita audácia, gente. De riso. Eu já estou tendo crise de riso aqui. Olha, e não adianta ele correr para debaixo da proteção do Arthur Lira. Lembrando que o Lira já mandou 5 deputadas decentes, corretas, guerreiras para a Comissão de Ética. Eu não sei até agora, né, se esse Gustavo Geyer foi mandado para a Comissão de Ética. Parece que o Lira deve protegê-lo também. Mas a situação dele está ficando tão complicada, é crime inafiançável, imprescritível, né, que ele é capaz de perder o mandato e ir para a papuda, viu? Seguir o conselho de Bolsonaro. Olha, seria interessante ele perder o mandato, que esse sujeito de fato só se elegeu porque faz discurso de ódio e permanece fazendo discurso de ódio mesmo eleito. E a gente não pode ter como representante do parlamento brasileiro alguém que está ali só para desqualificar o debate, que é o que ele faz. É surreal, gente, é surreal. Aí, Guga, eu quero te agradecer. Nós vamos terminar assim com a certa rapidez. Está na linha aí para falar com a gente agora o professor Paulo Sérgio Pinheiro, que eu chamo de primo, mas sobe de sobrenome, não é meu primo, mas é primo do meu coração. Obrigado, Guga. Obrigada, Guga. Até amanhã, galera. Até amanhã. Boa noite. Surreal a gente ter que falar disso em 2023, né? Mas vamos voltar agora, né, a falar de guerra, para começar a conversa com o Paulo Sérgio Pinheiro, como anunciou aqui o nosso Chico Pinheiro, ele que é relator especial de direitos humanos da ONU, ex-ministro de direitos humanos do governo FHC também. Eu vou começar falando a respeito do cessar-fogo, que parece que está próximo, né, de um acordo provisório nesse conflito de Israel contra o Hamas, os palestinos. E eu já pergunto para o professor se haveria um cessar-fogo temporário, liberação de reféns mantidos pelo Hamas, dos prisioneiros palestinos por parte de Israel. Como é que ele está avaliando essa questão? Mas vai lá, Chico, você queria complementar. Só para dizer, antes de saudar o professor Paulo Sérgio Pinheiro, meu querido primo, que não é primo, mas é. Primo mesmo. Primo mesmo, tá vendo? Eu gosto muito. A gente andou fazendo campanha junto pelo Sol da Paz. Lembra que a gente trabalhou pelo desarmamento no Brasil? Importantíssimo. O senhor é presidente do Núcleo de Estudos de Violência da USP e professor da Universidade de São Paulo. Mas eu acompanhei depois ele como observador da ONU na guerra da Ruanda, né? Depois... Agora está presidindo a comissão de investigação da Síria, passa uma semana aqui, outra em Genebra, então conhece de guerra e conhece dessa região do Oriente Médio também, né? E justamente por essa experiência que a gente já começa perguntando a respeito desse cessar-fogo temporário. E muito boa noite, né, professor Paulo Sérgio Pinheiro? Muito obrigada por aceitar nosso convite. Boa noite. Eu aqui agradeço e fico muito contente de reencontrar o meu primo. O que eu queria sobre esse cessar-fogo é o seguinte:
demanda de cessar-fogo já chega atrasadíssima, depois de você ter mais de 4 mil crianças assassinadas e 13 mil mortos. O lamentável é que, e tudo isso que eu vou falar aqui é da minha inteira responsabilidade pessoal, não engaja o meu mandato nas Nações Unidas, que não tem nada a ver com isso, mas só cuida da Síria. O que é vergonhoso é que o Estado que mais sustenta Israel foi contra, era até poucos dias atrás, contra o cessar-fogo. Porque não se deve falar nem mais em cessar-fogo humanitário. É o cessar-fogo que parar os bombardeios. Isso é que é absolutamente essencial. Houve uma reunião entre o Catar e a China, justamente, e vários países apelando por esse cessar-fogo. Tem que cessar os bombardeios. Não dá. Quer dizer, em 3 semanas, o Estado de Israel assassinou 13 mil pessoas. Você sabe quantas pessoas morreram na guerra da Ucrânia em um ano? 10 mil. 10 mil. E lá uma guerrinha guerra de 2 países. Sobre a Síria, um chute de estimativa, porque nós não temos números efetivos, por ano, nos 11 anos que eu sigo a Síria, talvez a média anual de mortes seja 4.200. E tem 5 exércitos atuando no território da Síria. Então, esses números que vão certamente incorrer em investigações de genocídio, de crimes de guerra, porque não levam em conta nenhuma proporcionalidade. O horror último é a caça aos hospitais, o que vem morrendo de crianças. Então, está mais do que na hora de se chegar a esse cessar-fogo. Se pediu o cessar-fogo humanitário, mas isso já está muito atrasado. Não há nenhuma razão para essa guerra continuar. Que, aliás, não é uma guerra entre 2 países, é uma ação de uma potência ocupante. Quer dizer, Israel ocupa faz 75 anos ilegalmente territórios da Palestina. E o Hamas é um grupo armado não estatal, do meu conhecimento, que há centenas na Síria, e evidentemente que também tem que responder pelos seus atos. Mas a questão mundial e a grande mídia, e a mídia ocidental, especialmente, traz isso, com exceção do New York Times, que não é um jornal suspeito. Ontem, a manchete, Chico, não sei se você viu, um cemitério de crianças. Quer dizer, a Gaza se transformou no cemitério de crianças. Então, não é uma guerra entre o Estado, é como se houvesse assim, a guerra do Brasil com o Comando Vermelho. Isso não é guerra. Na verdade, é uma retaliação contra o povo palestino. Quer dizer, a metade das residências em Gaza Norte já foram destruídas. E os hospitais, que são, como se diz no direito internacional, são objetos protegidos. Quer dizer, e mesmo quando você ataca um hospital porque alegadamente tem armas ou o grupo armado está atuando, você tem que proteger os pacientes, você tem que proteger os mais, coisa que o Israel não está fazendo absolutamente. Agora nós vimos aqui, né, o depoimento do Ehud Barak, ex-premier de Israel, ele confessando uma entrevista na CNN Internacional que aqueles túneis encontrados debaixo do hospital de Al-Shifa, lá na zona norte de Gaza, né, que esses túneis foram construídos por Israel, quando ocupavam esse território. Quer dizer, a coisa vai aparecendo cada hora, a gente vai vendo que o governo de Israel busca desculpas para tocar este massacre adiante. O senhor vê alguma saída para o povo palestino? Chico, o que é preciso dizer é que não há nenhum repórter independente seguindo a guerra.
houve visitas, por exemplo, um do Le Monde foi, o New York Times também foi, mas visitas de algumas horas. Nós não sabemos o que está efetivamente acontecendo no hospital de Al-Shifa, se não me engano o nome, que eles resolveram, eles cismaram que é um valha-couto do Hamas. E, na verdade, ninguém pode dizer que sim, nem que não. Agora, a vergonha mesmo, a vergonha é o Ocidente. Esse genocídio e esses crimes de guerra foram feitos com aval dos Estados Unidos e da Europa. A Europa agora está se posicionando a favor da ajuda humanitária e etc. Esse é o maior escândalo. Não sou eu que digo, é o antigo chanceler do presidente Chirac, não sei se você se lembra dele, o Dominique de Villepin, que foi aquele cara que foi contra a invasão do Iraque no Conselho de Segurança na ONU, que foi aplaudido. Ninguém aplaude, quase ninguém no Conselho de Segurança. E ele mesmo dizia, na semana passada, numa entrevista, que o problema é esse ocidentalismo da consideração que Israel goza. E o que eu queria dizer é outra coisa. Quando começou a guerra da Ucrânia e a Europa recebeu de braços abertos, eu não tenho nada contra que se receba refugiados, mas um ano de visa, um ano de educação para as crianças, enfim, um programa VIP para os milhões de refugiados ucranianos, cristãos e brancos. Quando a Europa não aceita mais nenhum sírio. E eu dizia na televisão na Europa, isso é um double standard. Eu nunca sei, sem ser pedante, eu nunca sei como traduzir isso. É uma consideração diferente. Quer dizer, a Rússia, em uma semana você tinha sanções contra a Rússia, você fechava o SWIFT para as operações bancárias e mataram 10 mil civis. E em Gaza mataram já 13 mil em 3 semanas. E Israel não sofre nenhuma sanção, nenhuma condenação antecipada. O procurador do Tribunal Penal Internacional, não sei se ele está se movimentando ou não, mas eu cortei você. Não, era só para dizer, pelo que a gente... Talvez é possível. Israel tenha focado no hospital Al-Shifa porque sabia que teria o que mostrar ali, mostraria túneis. Porque eles mesmos fizeram os túneis. Eles construíram esses túneis há muito tempo. Então falou, vamos lá que lá não tem erro, a gente vai achar túneis. E a gente bota isso na conta dos terroristas. Não é? Pode ser que o Hamas estivesse usando esses túneis, ou não. Não acharam terroristas. Agora, a questão, o embaixador de Israel nas Nações Unidas, que é um comediante, ele, quando o secretário-geral Guterres disse que a ação do Hamas não foi no vácuo, ele tem toda a razão, porque essa ação é de a maior prisão em céu aberto do mundo. Não foi nenhum esquerdista que disse, foi em 2005, o Sarkozy, que visitou Gaza, disse isso. Presidente da França. Quer dizer, é uma população de 2.600.000 enjaulada. Quando eu estive em Gaza nos anos 2007, 2008, eu fiquei espantado que você tinha muros num terreno que dava para a praia. Eu achava esquisito aquilo. Sabe o que era? São refugiados da catástrofe de expulsão dos palestinos de 1948. Hoje, um enorme percentual, acho que são 80%, são descendentes desses refugiados. Quer dizer, você tem campos de refugiados em Gaza. E Israel cometeu, provavelmente, crimes de guerra ao bombardear 2 vezes, abrindo crateras de 40 metros, um campo de refugiados importante em Gaza. Então, quer dizer, nós temos que furar essa muralha de press release em que muitos jornais se baseiam para a cobertura dessa guerra. E, professor, além dos números de mortos que são
altíssimos, também tem o de deslocados de forma forçada, né? A gente tem informação da ONU de mais de 1,17 milhão de pessoas em Gaza que estão deslocadas, numa população total de 2,2 milhões. Agora, a ONU tem divulgado informações, feito alguns apelos, mas eu pergunto, a ONU está de mãos atadas nessa questão? Olha, deixa eu primeiro dizer que você deu uma deixa ótima, porque isso é outro crime que eu trato também na Síria, que é o deslocamento forçado. O deslocamento forçado é um crime de guerra. E esse absurdo... Depois eu vou contar uma piadinha, que não é piada, mas é verdade, sobre São Paulo. Israel resolveu avisar a 1 milhão de pessoas para saírem do norte e irem para o sul. O que foi mais patético ainda, bombardeando as estradas pelas quais 1 milhão que você se referiu resolveu. Eu não sei se saíram exatamente 1 milhão, mas centenas de milhares saíram. Isso é verdadeiramente um crime. Só para comparar as coisas, em 1924 houve a Revolução de São Paulo e contra o governo federal. E aí o governo federal resolveu fazer o seguinte: já se tinha avião, aliás, razão pela qual Santos Dumont se suicidou. Em 24 já havia aviões, e aí o governo federal, o governo de São Paulo, interventor, resolveu julgar panfletos convidando a população de São Paulo a sair da cidade. Mas sair para onde? Dezenas de milhares de pobres saírem de São Paulo para não serem bombardeados. Mutatis mudando as proporções, é uma coisa parecida. Na verdade, é preciso distinguir os organismos políticos da ONU, que são basicamente, não vou dar aula aqui, mas acho bom lembrar, é o Conselho de Segurança, que são os 15 membros e que tem 5 membros permanentes, que é uma sobrevivência desse ocidentalismo que o Villepin chamava. Você tem três votos ocidentais, 2, com todo respeito, eu tenho o maior respeito e com os quais eu lido faz anos, por causa da Síria, um equilíbrio geopolítico de 45. Não cola mais, o presidente Lula tem repetido isso a toda hora. Essa estrutura dos órgãos políticos da ONU não corresponde à realidade geopolítica no mundo. E também o Conselho de Segurança é o único órgão que pode tomar decisões obrigatórias. Mas Israel nunca respeitou uma resolução sequer. Israel também contou, desde 48, com vetos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos teve mais vetos do que a China e do que a Rússia somados em toda a história do Conselho de Segurança. Então, o que está acontecendo em Gaza é produto dessa cumplicidade por parte dos Estados Unidos e por parte dos países europeus. O secretário-geral está de mãos atadas? Não está. O problema, Kofi Annan dizia, a ONU são os países. Quando você tem os 3 membros permanentes que não querem pedir o cessar-fogo em Gaza, como é que faz? As resoluções ótimas que o Brasil apresentou foram vetadas, uma pela Rússia e outra pelos Estados Unidos. Quer dizer, hoje o Conselho de Segurança é um órgão inútil. Para a Síria, o único órgão que poderia levar os crimes que eu tenho documentado para o Tribunal Penal Internacional seria o Conselho de Segurança, mas a Rússia, a Federação Russa, veta. Então, o secretário-geral, honra seja feita, ele tem esbravejado, acho essa palavra, ele tem cada vez subido mais nas suas declarações fortes, tanto que o palhaço do embaixador, com todo respeito, de Israel nas Nações Unidas, resolveu pedir a demissão do secretário-geral. Eu sigo a ONU há 40 anos, eu nunca vi isso. O cara teve a pachorra de pedir demissão do secretário-geral. E depois ele fez outra gracinha que foi condenada pelo diretor do Museu do Holocausto em Israel.
ele foi com uma estrela, aquela estrela que os judeus tinham que usar. A estrela de Davi amarela? Ele foi para uma reunião do Conselho de Segurança com isso. Pode, não pode. Eu depois direi alguma coisa sobre o que está fazendo o embaixador de Israel aqui no Brasil. Mas só para responder, eu vou parar de falar isso, a ONU está atada nos seus órgãos políticos, porque as decisões da Assembleia Geral, elas não são binding, elas não são obrigatórias. Houve uma bela decisão a respeito do cessar-fogo humanitário, mas 120 estados foram a favor, 45 abstenções e aquelas ilhas e os Estados Unidos e Israel que votaram contra. Professor... desculpe, deixa eu dizer outra coisa. Ao lado, as agências funcionam. A Unicef, sabe quantos funcionários foram assassinados por Israel em Gaza? 112! 112! Quando o nosso querido amigo, meu primo, Sérgio Vieira de Mello, foi assassinado, morreram 12. Foi o maior número de funcionários das Nações Unidas mortos num conflito armado. Agora, em Gaza, morreram 112. 112. O secretário-geral está absolutamente furioso. O Israel detesta as Nações Unidas. Quando eu fui a Gaza e a Cisjordânia, em 2010, eu era parado com o chefe da segurança, tinha um séquito de 14 automóveis. Os soldadinhos israelenses me paravam por meia hora, bandeira da ONU, passaporte diplomático, não querem nada, não respeitam coisíssima nenhuma. Eu falei demais. Não, professor, só queria... Nós estamos terminando, vamos chegando ao fim. A gente termina às 7h30, faltam 4 minutos, mas eu queria só saber o seguinte, o senhor caracteriza isso como genocídio? Esse povo palestino está sendo expulso do seu território para ser espalhado por outros países do mundo? Como é que o senhor vê isso? Olha, eu tenho muito respeito pela Convenção contra o Genocídio, que é uma das mais complicadas do elenco de convenções da ONU, de 1951. O que ocorre, um dos elementos que eu acho que estão totalmente presentes em Israel é a intenção. Você tem que provar a intenção. O presidente de Israel teve o absurdo de dizer que Israel, como de fato ocorreu, não vai respeitar quem é combatente e quem é população civil. Você sabe tão bem quanto eu que uma das pedras de toque do direito internacional humanitário é a proteção da população civil. E não só na prática, quanto nas intenções. Teve um idiota do ministro israelense que propôs um ataque nuclear, porque você sabe que Israel é uma potência nuclear escondida. E o Bibi, que já é um horror, teve que suspender o cara, porque passou dos limites. Agora, as declarações dos ministros sobre o que eles estão fazendo já dá a intenção de genocídio. E em termos dos números, aliado à questão do deslocamento interno, que aqui foi bem mencionado, eu caracterizo que estamos assistindo o primeiro genocídio registrado em vídeo. Porque eu já vi 3 genocídios, espero que eu me lembre de todos. Um na Síria, que foi de um povo Yazidi, que tem uma religião um pouco diferente. 3 mil mulheres foram raptadas para a Síria. Depois eu tive no Mianmar, na Birmânia, o genocídio dos Rohingya, que é uma população muçulmana e não budista. E a primeira, o genocídio no Burundi, que eu segui, que você mencionou também, no Ruanda, entre os Tutsi e os Hutus. Eu sei o que é um genocídio, mas eu nunca tive imagens de vídeo. Hoje eu tenho imagens de vídeo, quer dizer, não sou eu que vou julgar. Quem vai julgar isso é o Tribunal Penal Internacional. Professor Paulo Sérgio Pinheiro, muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer ouvir o senhor. É muito esclarecedor, né, a gente ouvir do professor. Te agradeço muito e te peço,
né, quando tiver um tempinho, para vir aqui para a gente conversar aqui no estúdio. Hoje não deu, né, mas a gente espera poder contar com a sua experiência, com o seu conhecimento, para ajudar a nossa comunidade de CL, né, a entender aquilo que falta ser entendido, porque é muito difícil pela grande mídia, seja aqui ou internacional, as pessoas terem esse tipo de informação de quem conhece essa realidade de perto. Você viu o que eu disse, só uma nota de rodapé, você viu. Ontem, o New York Times deu página aberta para Gaza, cemitério de crianças. Você imagina isso possível num jornalzão? Aqui, impossível. Eu estou às suas ordens, primo. É muito só obrigado. Me chamar. Eu estarei aqui rente que nem pão quente. Aí, obrigado, meu querido. Obrigada. Até uma próxima. Tchau. Obrigado a vocês dois. Obrigado. Tchau. Paulo Sérgio Pinheiro, que é relator especial de Direitos Humanos da ONU. Eu não posso deixar, eu vou embora, mas antes eu quero dizer que nessa segunda-feira foi feriado da Consciência Negra, então eu preciso te convidar para uma aula histórica e transformadora sobre Malcolm X, para qualquer pessoa que queira entender, participar da luta antirracista, né? Um compromisso que todos nós, a gente tem que ter. Eduardo Moreira fez uma entrevista com o maior especialista de Malcolm X do mundo. A gente vai exibir esse debate ao vivo no dia 23 de novembro, portanto, quinta-feira, agora, às 8 horas da noite. Então, não perca e se inscreva em icl.com.br/N2. E agora você fica com o Sinapse CL, com Roberta Garcia, César Calejão. E a gente está de volta amanhã, né, meu querido Chico Figueira? Obrigada, boa noite. Até amanhã, galera. Até. Abdul-Rahman Mohamed é um jornalista, um escritor e investigou profundamente a morte de Malcolm X. Ele é também o maior especialista no mundo na história e no legado de Malcolm X. Sua investigação foi tão profunda e tão reveladora que os americanos tiveram que reabrir o caso de Malcolm X. E isso deu origem à série Quem Matou Malcolm X, uma das séries de maior sucesso da história do Netflix. Dia 23 de novembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, você não pode perder a aula histórica que o ICL traz até você. Abdul-Rahman Mohamed, o maior especialista do mundo em Malcolm X, vai dar a aula Malcolm X, o homem e a mensagem. Para você se inscrever na aula é muito simples. É só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente e rapidamente se inscrever na aula. Se inscreve agora, não perde a aula porque é uma aula que não tem replay. E chame todo mundo que você conhece para participar. Ninguém pode perder esse evento histórico que o ICL está trazendo para vocês.